Diante de tantas possibilidades, qual o melhor caminho que eu e você temos para seguir? E eu quero trazer apenas uma resposta, baseada na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, do capítulo 5. O melhor caminho para eu e você seguirmos é esse: continuar a viver como cidadão que pertence à eternidade. Veja o que Paulo nos diz nos versos 1 e 2 do capítulo 5 de sua primeira carta aos Tessalonicenses. Essa foi uma carta que Paulo escreveu para tratar de várias questões. Ele fala dos falsos mestres, a igreja tinha muitas dúvidas a respeito da segunda vinda de Jesus, e ele precisa esclarecer a respeito de tudo isso, para que a igreja tivesse convicção de como seria o retorno de Jesus. Irmãos, capítulo 5, verso 1 e 2, relativamente aos tempos e às épocas, e com essa expressão Paulo se refere à segunda vinda de Jesus, quando todas as coisas serão consumadas, quando os novos céus e nova terra serão estabelecidos. A respeito dos tempos e as épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor, ou seja, o retorno de Jesus, vem como ladrão de noite. Então, Paulo está falando aqui a respeito do futuro, do retorno de Jesus, que pode ser um futuro imediatamente presente para nós. Enquanto eu converso, Cristo pode retornar em glória nesse exato momento. Nos versos 4 e 6, olha só o que Paulo diz a respeito daqueles que estão em Cristo. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. As Escrituras brincam com esse jogo de palavra, luz e trevas, dia e noite, para se referir àqueles que foram iluminados por Jesus Cristo. Aqueles que estão em Cristo foram iluminados pela luz da alva e agora estão vivendo com os olhos desvendados e enxergando quem são, cidadãos da eternidade. Veja como termina o versículo 5. Nós não somos da noite, nem das trevas. Então, qual é o único caminho que eu e você precisamos seguir nesse próximo ano e, oxalá, todos os dias de nossas vidas? É continuar vivendo como cidadãos que pertencem à eternidade. E talvez você esteja fazendo uma pergunta a si mesmo: como é que eu posso viver como um cidadão que pertence à eternidade? Paulo responde: nós não vamos passar por versículo a versículo, porque o nosso tempo hoje é mais reduzido, mas trataremos de algumas pérolas, preciosidades desse texto. No versículo 8, Paulo diz que nós vivemos como cidadãos da eternidade, fortalecendo nossa fé, fortalecendo nossa dedicação uns aos outros e fortalecendo nossa esperança. Acompanhe o versículo 8. Nós, porém, e veja, entre vírgulas, que somos do dia, que pertencemos à eternidade. Na carta aos Efésios, Paulo diz: nós que já estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais, nós que temos o reino de Deus morando em nosso coração, que fomos salvos pela graça, nós que somos do dia, sejamos sóbrios. E aí Paulo vai pontuar agora: revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Couraça era uma roupa usada pelos soldados que protegia do pescoço ao umbigo. Era um material grosso, de altíssima resistência. O que Paulo está dizendo é que, como cidadãos da eternidade, nós vivemos tomando consciência e fortalecendo a nossa fé. Todos os dias nós reafirmamos e nós alimentamos que a nossa esperança, a nossa confiança está integralmente alicerçada na obra completa de Jesus por nós. Na eternidade, Deus realiza um projeto de amor
quando, num determinado tempo, enviará o filho da mulher, esse filho da mulher crescerá, viverá uma vida sem pecado, oferecerá uma obra em substituição pelos nossos pecados, derramará até a última gota de sangue, e suas últimas falas na cruz serão: tetelestai, está consumado, eu terminei a obra, Pai, que o Senhor me deu para fazer. Essas foram as últimas palavras de Jesus, e com essas palavras, Ele está dizendo: Pai, eu os comprei para mim, o derramamento do meu sangue é o preço de seu perdão, eu recebi a morte que eles deveriam receber, eu bebi até a última gota do cálice da sua ira, eu recebi plenamente nesse maldito madeiro toda a maldição do pecado dele, sorvi até a última gota todo o inferno que eles beberiam eternamente, para que não haja mais inferno sobre eles. E aqueles que creem, se rendem a essa verdade, depositam sua confiança em Deus. Como eu vivo como cidadão da eternidade, fortalecendo diariamente essa verdade, de que a minha vida está posta em Cristo, minha confiança está totalmente nele. Paulo diz ainda no versículo 8, além de revestir da couraça da justiça, eu preciso me revestir do amor, e a palavra amor aqui é HP, a mesma palavra usada para se referir à obra de Jesus, que se entregou no Calvário por mim e por você. Em João capítulo 13, se você tem uma boa lembrança de referência bíblica, Jesus está na última ceia com seus discípulos, a última refeição, seu coração já sangrava, porque ele estava lavando os pés do traidor, ele sabia que aquele que comia com ele à mesa, o trairia e o machucaria profundamente, mas Jesus diz a seus discípulos: eu sou o maior entre vós, e eu sou aquele que serve. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Nós vivemos como cidadãos da eternidade, entendendo que mais feliz é aquele que dá que aquele que recebe. Eu quero te estimular a confrontar essa cultura que nos cerca, permeada pelo egoísmo, o individualismo e o desejo de ser servido ao invés de servir. No reino de Deus, os maiores são aqueles que servem. Faça uma decisão, tome uma decisão de viver para a prática do bem, de cuidar, de amparar e de ajudar outras pessoas que dividem esse mesmo espaço de culto que você, que divide a mesma região geográfica da sua rua, da sua vizinhança e que muitas vezes divide a mesma casa que você. Há muitos que moram no mesmo lar e sofrem em seu isolamento porque desejam ser servidos e não se entregam a outros. Faça uma decisão. Eu quero servir aquele que está mais próximo de mim. Eu vivo como cidadão da eternidade, fortalecendo a minha esperança. No versículo 8, Paulo termina: revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Capacete, no contexto de guerra, significa instrumento de proteção. Paulo convoca a mim e a você a termos uma postura de guerra nesse mundo, porque esse mundo jaz no maligno, e a postura de guerra que Paulo convoca a mim e a você para assumirmos é: eu preciso me lembrar, eu preciso fortalecer, eu preciso alimentar a minha identidade futura. Eu não sou cidadão do já, eu sou cidadão do reino que se manifestará. Eu não pertenço a esse mundo, eu pertenço à cidade que tem Deus como seu construtor, a Jerusalém que se manifestará. Eu sou cidadão do novo céu e da nova terra que será plenamente estabelecido por Cristo Jesus. Essa tônica de nós relembrarmos da nossa esperança futura está abundantemente presente nos escritos de Paulo. Paulo, ele lida com as dificuldades, com as perseguições, com as adversidades dos cristãos, falando a eles o seguinte: lembre-se de quem vocês são. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu estou bem certo de que os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória que será revelada em nós no porvir. Pedro escreve a sua primeira carta para instruir um monte de gente, passando por dificuldades indizíveis. E a tônica de Pedro é: no presente, vocês estão sendo jogados no fogo para serem purificados como o ouro é purificado. Mas lembrem-se, vocês possuem um tesouro
inenarrável. Vocês possuem uma salvação que nunca se manchará, nunca perderá o seu valor. Fortaleça-se nessas convicções. Paulo escreve a sua última carta, que é a segunda carta a Timóteo. E antes de ter a sua cabeça separada de seu corpo através da guilhotina do imperador César Augusto no ano 66 depois de Cristo, ele diz: combati o meu combate, completei a carreira, vivi todos os dias e guardei a fé. Desde o dia que o Senhor Jesus me encontrou, minha vida nunca mais foi diferente. Liberais tentaram relativizar Jesus do meu coração. Ideologias humanas tentaram apagar um pouco a chama que arde em meu coração no desejo de tornar Cristo conhecido. Provações, passei diversas, e todas elas com um único fim: Paulo desista, Paulo desista, Paulo desista. Mas eu continuei até o fim, porque eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia de sua vinda. Ele colocará em minha cabeça a coroa da justiça, e não somente em minha cabeça, mas na cabeça de todos aqueles que amam a sua vinda. Renove-se nessa esperança. Nós vivemos como cidadãos da eternidade, fortalecendo nossa fé. Tonifique sua fé, suplemente sua fé, dedique-se ao outro e conheça a razão de sua esperança futura. Em segundo lugar, nós vivemos como cidadãos da eternidade, sendo próspero na prática das boas obras. Talvez você vai dizer: peraí, pastor, você acabou de dizer no ponto 1 que nós temos que nos dedicar ao outro, e agora sendo próspero na prática das boas obras. Não é a mesma coisa? Há uma tônica diferente no versículo 15 de 1 Tessalonicenses 5. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. O versículo 15 tem uma nota diferente do versículo 8, porque o versículo 15 nos fala de gente que eventualmente vai perseguir, vai maltratar, vai trair, vai ferir, vai prejudicar ferozmente o povo de Deus. E Paulo está dizendo: não seja juiz sobre sua vida. Não tome a justiça que só Deus pode realizar como prerrogativa sua. Não se vingue. Aqui a gente pode trabalhar muitas coisas paralelas, eu não posso ter muito tempo sobre isso, mas eu quero pontuar alguns detalhes. Não permita que a amargura seja uma senhora residente em seu coração. Não carregue ninguém sepultado em sua alma, com ira, com ódio, com rancor. O amargurado só faz mal a uma pessoa, a si mesmo. O amargurado é aquele que, via de regra, acha que vai dar pequenas doses de veneno para assassinar o outro, mas quem bebe um pouco de cada veneno por dia é ele mesmo. Paulo está dizendo: não se vingue das pessoas que te fazem o mal. Versículo 15, ele é: evitem que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Como é que eu lido com a amargura? Como é que eu lido com o ódio? Como é que eu lido com o rancor? Como é que eu lido com esses sentimentos contra pessoas que naturalmente estão debaixo do céu, vão me perseguir, vão me fazer mal, vão me caluniar, vão me difamar, gente em quem eu pus a confiança e pisa no meu pé, me humilha, me esmaga? Como eu vivo assim? Simples, meu querido. Da mesma maneira como você foi perdoado da multidão de seus pecados, ore para que Deus gere em você um coração largo em ofertar perdão. E você vai orar por isso, porque quem precisa de sanidade é você e eu. Nós não perdoamos e nós não carregamos amargura porque nós somos bons com o outro. Nós perdoamos e não carregamos amargura porque nós não queremos enlouquecer. Nós não queremos perder a nossa alegria. É nesse sentido que nós vivemos como cidadãos da eternidade, sendo prósperos na prática de boas obras. Você vai perceber que é tão difícil viver assim. Eu não vou permitir que o meu coração seja um lugar que vai aprisionar pessoas que me fizeram mal. Eu quero ser livre e quero viver em liberdade. E por fim, Paulo diz que nós vivemos como cidadãos da eternidade, vivendo em alegria, oração e gratidão. Veja como ele agrega essas três expressões, alegria, oração e gratidão, nos versos 16 a 18. Acompanhe comigo. Regozijai-vos sempre,
Significa simplesmente, seja alguém marcado por alegria contagiante. Pastor, mas está difícil a situação, o sorriso tem que estar nos meus lábios. Não é esse tipo de alegria a que as Escrituras se referem. A alegria que as Escrituras se referem é: não importam as ondas, não importa se o mar está bravio, eu sei que o meu Redentor vive e por fim Ele levantará o meu corpo da morte. Minha confiança está posta nele, o Criador dos céus e da terra. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, tu, Senhor, és o que exaltas a minha cabeça, tu és a minha glória. Com a minha voz clamo ao Senhor e eu sei que Ele do seu santo monte me responde. Isso é alegria, é um estado de ser que a gente desenvolve, que gera em nós uma plena convicção de que, independente do tamanho das ondas, da fúria do mar, o nosso Redentor vive. E por isso nós descansamos nele. Regozijai-vos sempre. Versículo 17. Orai sem cessar. Versículo 18. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para convosco. Como que eu vou orar sem cessar? Aqui não diz respeito àquele tipo de oração de joelhos, em pé, participando de rituais religiosos, em prédios assim. Aqui diz respeito a um espírito que eu e você precisamos desenvolver, ao irmos para o trabalho no carro, ao estarmos no banho, ao deitarmos, ao levantarmos, ao estarmos com o prato à mesa, agradecer pela provisão que não falha, agradecer pela misericórdia que se renovou mais um dia. No momento do cântico aqui, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Eu fiquei pensando: Deus, eu não tenho capacidade para pensar em todos os detalhes que os milagres do Senhor alcançaram a minha vida nesse ano. É impossível pontuar, Deus, nesses momentos de música aqui, é impossível pontuar em 24 horas seguidas de oração. O levantar com saúde, o deitar com saúde, o entrar no automóvel para me dirigir até um outro bairro e nesse percurso ser protegido pela graça de Deus de qualquer tipo de acidente. A esposa que vai ao trabalho, enquanto você vai para outro lugar, ela é protegida no ir, é protegida no vir. Os filhos preservados com saúde pela providência de Deus, enxergam, ouvem, respiram, andam, adoeceram, mas foram restaurados pelo poder e graça de Deus. Há tanto pelo que orar o tempo todo. É desenvolver esse espírito de oração. É um jeito de ser que consegue ver Deus em todos os detalhes da vida. E gratidão, alegria, oração e gratidão. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quem agradece tem vida. Quem agradece não permite que o pessimismo more em seu coração e lance toxinas em seu ser. Quem agradece continua sonhando. Quem agradece confia em Deus. Quem agradece faz bem ao seu lar. Quem agradece contagia outros à sua volta. Quem agradece sabe que Deus nunca lhe desamparará. Quem agradece sabe que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quem agradece, reconhece que todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do alto, do Pai das luzes, o nosso Senhor, em quem não há sombra nem variação de mudanças. Quem agradece tem um coração aberto para receber a eternidade e ser feito filho de Deus. Desenvolva isso em sua vida. Tire a murmuração, o pessimismo, a queixa, o pedir demais e saboreie a gratidão. A gratidão mudará a tônica do coração, tornará seu coração alegre e te levará a orar. É assim que nós vivemos como cidadãos da eternidade, de acordo com Paulo. Ele conclui nos versos 23 e 24, dizendo a todos nós: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo deseja que eu e você cresçamos à semelhança de Jesus Cristo.
Que desejo bonito. Diante de tantas opções que nos cercam, tantas propostas que nos são entregues, por qual caminho seguir? Paulo diz, continue a viver como cidadão da eternidade. Eu encerro essa carta, diz Paulo, desejando que vocês cresçam à imagem de Jesus. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Paulo deseja que nós vivamos sem censura, irrepreensíveis, até o retorno do Rei. Ele encerra o verso 23 dizendo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você é um leitor curioso da Bíblia, você vai perceber que Paulo não colocou aqui no final do verso 23, que vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda de Jesus Cristo. Mas que vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo é uma verdade inquestionável, o nosso Senhor está retornando. E que quando esse dia chegar, Ele encontre vocês fiéis nele, com o coração desejoso dele, vivendo como noiva dele, como gente que ama ser da eternidade. E por fim, Paulo convoca a mim e a você a confiarmos na fidelidade de Deus, que tornará todas essas promessas possíveis. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Paulo termina sua carta aos Tessalonicenses, lembrando a mim e a você, Deus é fiel. Todas essas promessas que Ele deu a cada um de nós hão de ser cumpridas. Nossa salvação será levada à consumação. O que significa isso? Quando Cristo retornar, os que estiverem mortos ressuscitarão em corpos glorificados. Os que estiverem vivos na ocasião do retorno de Jesus, serão transformados de corpo mortal para corpo imortal, de corpo que se corrompe, que adoece e morre, para corpo incorruptível, o corpo semelhante ao corpo de glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem fez a promessa é Deus, e Ele é fiel para cumpri-la. Portanto, diante de tantas alternativas, que eu e você façamos a única escolha saudável, continuar vivendo como cidadãos da eternidade. Eu quero aplicar esse texto, do texto a nós. Em primeiro lugar, conheça sobre sua vocação. Conheça quem você é. Eu pertenço ao reino de Deus. A Trindade bendita, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, na eternidade me desejou. Meus pecados foram perdoados através da morte do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e nada nem ninguém poderá me separar dessa obra incrível e completa, realizada por aquele que nunca cometeu pecado, mas que foi feito pecado de Deus em meu lugar. Eu fui inserido na família de Deus, eu sou herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Eu pertenço a um povo, a um Deus, Ele me tornou inseparável dele. Que bênção! Alimente suas convicções e proteja suas convicções das ervas daninhas. Não permita que a cultura, que sempre foi anti-Deus, desde Gênesis 3 até hoje, e o será até o retorno de Jesus, não permita que a cultura, meio televisivo, mídia impressa, mídia digital, ideologias, não permitam que nada disso se infiltre em seu coração como erva daninha e retirem de você a alegria, o amor e a singeleza de pertencer a Jesus Cristo. Alimente suas convicções, alimente quem você é em Cristo, conheça quem você é e o que você possui em Cristo, os tesouros de glória. Pedro escreve a sua primeira carta e no capítulo 1, sabe a expressão que Pedro usa? A imarcessível coroa da glória. Imarcessível é aquilo que foge demais à compreensão humana. É isso que Deus concedeu a mim e a você. Entregue suas causas a Deus e não se vingue. Não carregue cadáveres
e nem sepulte gente em sua alma. Edifique gente de carne e osso. Eu vivo como cidadão do reino de Deus, como cidadão da eternidade, entendendo que o meu papel no corpo de Cristo não é ir para um restaurante, imaginando que os crentes bons, porque a gente faz nível, né? Tem os crentes bons, aqueles que trabalham, e os que não são tão bons. Não se coloque nessa segunda categoria, tá? Por favor, em nome de Jesus, não se coloque nessa segunda categoria. Eu sou aquele que não é tão bom assim. Domingo após domingo eu me assento, domingo após domingo eu quero receber um serviço religioso. Em nome de Jesus. Permita que essa erva daninha maldita que entrou em seu coração seja arrancada pela graça. E assuma a postura de filho de Deus, irmão de Jesus Cristo, co-herdeiro da eternidade, de ser protagonista de bênção na vida de outros, de servir gente, de edificar outros na verdade, de ser uma bênção em seu lar, de ser alguém que contagia pessoas em seu trabalho, de ser um ombro amigo para quem precisa derramar suas lágrimas, de ser alguém que celebra as vitórias. E por fim, gente, cultive uma vida cheia do Espírito Santo. Como eu cultivo uma vida cheia do Espírito Santo? Simples. Vivendo com o meu coração, entendendo que não importa o tamanho das ondas, o meu Deus vive. O meu Redentor era, é e sempre será. Desenvolva um coração que ora, um espírito de oração. E seja grato por tudo, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.